Fala aí galera, Wagner Cruzca Jr., o Bardo, começando mais um vídeo aqui no seu canal de banjo 5 cordas. E hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Eu vou colocar aqui uma cena de um filme chamado Deliverance. Em português chama O Amargo Pesadelo. E tem uma cena histórica, acho que é a cena mais conhecida de tocando banjo no cinema, né? Essa cena desse filme. E a gente vai assistir junto aqui. Vou fazer alguns comentários e principalmente eu vou desmistificar algumas coisas. É isso aí. Existem muitas mentiras em relação a essa cena, né? Existem muitas lendas aí sobre essa cena. Eu quero contar um pouquinho mais da história dessa música, dessa gravação e tirar aí as dúvidas em relação a como foi feita a gravação de Duelo de Banjos. Fica comigo! Contextualizando aí, a sinopse do filme aí é um grupo de amigos que quer descer um rio, fazer uma aventura aí descendo um rio de canoa. E essa é a última oportunidade que eles vão ter de fazer isso, porque o rio vai ser inundado para ser construída uma barreira, uma barragem. E eles nunca mais vão poder fazer essa descida de canoa, essa aventura de canoa. Então eles sobem as montanhas, estacionam nesse posto de gasolina onde tem esses hillbillies, essa galera meio das montanhas, os caipiras das montanhas, e estão se preparando aí para descer. E um dos caras saca o violão, começa a afinar e aparece esse menino tocando banjo e duelando com ele. E aí começa realmente o duelo, né? Ele nem toca a última nota. Eu vou ter que parar aqui rapidinho. Só para explicar para vocês. Aqui tá um dos grandes mitos em relação a esse filme, né? Muita gente fala que essa cena... Isso várias pessoas já falaram comigo. Já falaram, ô Bardo, você viu aquela cena daquele filme? O diretor nem tava esperando. E aí, de repente... Um dos atores, no intervalo das gravações, pegou um violão e ele começa a tocar com o menino que é autista, que toca banjo. E aí o diretor gostou tanto da jam que eles fizeram ali que eles acabaram colocando no filme. Esse aí é um dos maiores mitos em relação a Duelo de Banjos. Foi totalmente pensada essa cena. Inclusive os atores eles não tocam instrumentos, né? Can you play the banjo for us? Aqui eles estão só dublando e aí você vê aí, se você percebeu que esse ator, o Billy Rieden, ele inclusive ele nem é autista nem nada, é uma pessoa normal. Ele é um morador aí dessa região e o pessoal, na hora que estava fazendo o casting do filme, né, chamando as pessoas que iam ser o elenco do filme, eles encontraram esse menino e acharam que ele cabia bem o papel de banjoísta para ele. Então dá pra ver que explicaram pra ele, tenta fazer mais ou menos isso aqui. Mas ele faz uma coisa totalmente diferente, ele faz mais ou menos um... Então não tem nada a ver assim, os dedos, se você prestar atenção, o que eles estão tocando. Daí é pra fazer aí a versão Billy Rieden, né? Como que seria o duelo de banjos tocado por ele? Só uma brincadeira aí. Enfim, então esse é o grande mito aí. Além deles não tocarem, essa cena foi totalmente pensada. E é isso aí, vamos continuar assistindo. I don't think you understood me. I want to get some drivers to drive this car and that car down to Aintree. Drivers, you understand? You might get a driver, brother. E aí o Burt Reynolds está falando pro cidadão aí que ele precisa de alguém para dirigir os carros deles de volta montanha abaixo, porque eles vão descer de canoa, obviamente. E aí eles estão se preparando aí para fazer essa descida, e é aí que se desenrola todo o filme, né? Essa cena é bem no comecinho do filme. Se você prestar atenção, ele tá usando um capo aí, né? Eles estão usando o banjo afinado em Lá. E é um capo bem rústico, parece até que ele usou uma caneta aí, alguma coisa assim. Prendeu. Who's picking the banjo here?
Esses aí são as pessoas que vão... Ah, a canoa em cima da picape ali. Vai começar a festa, né? Festa no celeiro. Ó, o tiozinho começa a dançar lá. Yeah! Usa muito nos licks clássicos. Tô perdido. Yahoo! Isso é muito legal. Nossa. I believe you could. That's good. That's very good, sir. God damn, you play a mean banjo. Hey, you want to play another one? Bom, é isso aí. Indiscutivelmente é uma cena incrível, uma coisa muito legal, inspira a gente a querer tocar banjo, a querer sair tocando junto com eles. Enfim, essa é uma das cenas mais clássicas desse filme. E com certeza, eu tenho certeza que essa cena influenciou muita gente a começar ou a se interessar pelo banjo de 5 cordas. Eu fui uma dessas pessoas aí que há muito tempo atrás, eu lembro que meu pai me mostrou, a primeira vez que eu assisti, na época que o YouTube estava começando ainda, e que de repente caiu essa cena no YouTube, eu lembro que meu pai me mostrou, olha essa cena aqui desse cara tocando banjo e tal. E aí começaram vários mitos, né? Eu acho que depois a cena acabou se tornando mais popular do que o próprio filme, né? E uma das questões que eu queria levantar aqui e deixar com vocês, por que será que essa cena ficou mais popular que o próprio filme, né? E principalmente falar um pouquinho aí do que tá por trás de duelo de banjos, né? Que música que é essa e tudo mais. E respondendo aí a pergunta, eu acho que essa cena ela ficou muito popular porque ela realmente é muito natural, né? Parece realmente que foi gravado ali, tinha 2 caras tocando e o diretor falou, nossa, vamos incluir isso no filme e tal. E aí vai lá, pega as câmeras e tal. Então eu acho que por ela parecer tão natural assim, eu acho que esse é um dos grandes impactos, né, dessa cena, assim. E outro ponto é que essa cena se tornou aí também um grande ícone da música bluegrass, né, da cultura hillbilly e tudo mais. Então, a maioria das pessoas que ouve banjo relaciona aí a duelo de banjos. É uma das coisas que vem na cabeça das pessoas quando a gente pensa nesse instrumento. E tem esses vários mitos em relação a essa cena, né? A começar pela música, né? Essa música, na verdade, ela não se chama duelo de banjos. Essa música foi composta e gravada por um cara chamado Arthur Smith, isso há muito tempo antes do filme, né? E ela se chamava originalmente Fielding Banjos. Mas tem aí 2 grandes banjoistas, né? O Arthur Smith estava tocando ali um banjo tenor, e o outro cara que toca aí, eu falo desse cara direto, era o Don Reno. Don Reno que fazia então esse duelo, né? Era um duelo de banjo tenor com banjo de 5 cordas. Inclusive vocês vão estar aqui ouvindo de fundo. A gravação desse banjo pro filme foi feita por um cara chamado Eric Weisberg. E esse cara, inclusive, morreu esse ano. Morreu recentemente aqui em março de 2020. Uma tristeza aí. Mas foi ele que fez a gravação. E ele grava com essa pegada mais bluegrass, né? E o Eric Weisberg conta isso nesse documentário, que eu vou deixar o link aqui embaixo, inclusive. Ele conta aí a história dessa música. Tudo isso que eu tô falando aqui
ele falar sobre um documentário. Nobody from the picture company, nobody asked me anything if I knew anything about the history of the song. And I know the entire history of the song, which I'll tell you. You want to hear it? It gets even more bizarre than all the stuff I've told you. Okay. E é um dos últimos registros dele aí, falando, infelizmente, antes dele falecer. E ele conta um pouquinho da história dessa música que eu vou contar aqui pra vocês, tá? Ele conheceu essa música, né? Ele falou que o pai dele colecionava discos e gostava bastante de banjo. Ele toca banjo desde criança e tudo mais. E sempre que o pai dele achava algum disco que tinha alguma coisa interessante de banjo, mostrava pra ele. Foi aí que ele achou esse disco do Arthur Smith e mostrou pra ele com essa música, Fairing Banjos. Ele falou que depois de muito tempo ele foi numa loja de discos, né? E ele sempre conferia ali na seção de discos de bluegrass. E nessa seção de discos ele achou aí então um disco de um artista chamado Carl Storr. E tinha uma música chamada Mocking Banjos. Eu vou colocar aqui de fundo, eu tenho essa gravação, consegui pegar ela também. E esse cara que fez essa releitura de Fairing Banjos numa versão mais bluegrass. Foi aí a primeira vez que Eric Weisberg ouviu essa música na versão bluegrass, que é a versão que ele toca aí no filme, né? Mas Bardo, quem que é esse banjoísta aí? Ninguém nunca ouviu falar dele. Como é que ele foi gravar o filme? Ele era amigo dos produtores, alguma coisa assim? E tá aí outra curiosidade da gravação de Duelo de Banjos, tá? Originalmente, os produtores, quando eles pensaram em quem ia gravar o banjo para essa música, eles tinham um nome em mente, né? Eles conheciam já o banjoísta que eles queriam que fosse o cara que tocasse Duelo de Banjo. E esse cara era o Bill Keith. Quem conhece aí os meus vídeos, quem acompanha aqui o canal ou é meu aluno, sabe que eu falo demais desse banjoísta porque eu sou muito fã dele, né? É um dos precursores aí do Melodic Style. Então eles ligaram lá pro Bill, falaram: Bill, a gente tem aqui um filme que a gente vai gravar, que vai ter uma cena onde vai ter um cara, vai ter um duelo de banjo, a gente vai tocar inclusive aquela música, Dueling Band e tal. E você tá disponível aí pra fazer a gravação e tudo mais? E o Bill, na verdade, ele nem tava nos Estados Unidos, ele tava fazendo uma turnê com uma artista, né, uma artista americana na França. Então ele tava na França, no meio de uma turnê, e ele pensou bem, ele falou: meu, vou voltar para os Estados Unidos só para fazer uma gravação. Na época, quem ia saber que esse filme ou que essa cena ia fazer tanto sucesso como ela fez, na verdade? Então eu acho que ele nem imaginou isso. Eu acho que se ele soubesse realmente que o filme ia ter essa projeção que teve, eu acho que ele poderia até ter aceitado, mas do jeito que ele estava, no meio de uma turnê, voltar para os Estados Unidos, para depois voltar para a França, perder alguns shows aí, ele optou por não ir, por não fazer a gravação, lógico, e falou, mas ele indicou o cara, né? E foi aí que ele fez a indicação do Eric Weisberg, né? Ele falou: tem um amigo meu que toca banjo muito bem e tal, vocês podem chamar ele. Então eles ligaram pro Eric Weisberg e falaram: cara, a gente tem aqui uma música, né? A gente tá fazendo a gravação de um filme, vai chamar O Amargo Pesadelo. Esse filme é baseado no livro e tal. E a gente precisava de alguém para gravar um banjo aqui pra gente. Banjo e um violão, né? E aí ele foi nessa que o Eric Weisberg chamou um amigo dele chamado Steve Mandel para poder fazer a gravação do violão, e os dois foram lá e falaram. Ele conta que no dia eles gravaram mais de 100 takes da música, de 1 milhão de formas diferentes, né? Ele falou que quando eles ligaram para ele, ele falou: cara, você sabe tocar duelo de banjo? Ele já sabia, e é aí que ele conta um pouco da história da música, né? I call my friend Steve Mandel and tell him what's up. We go up there, we play dueling banjos 80 different ways. He says, okay, fine. And, you know, we got the job. We had to go to location, Clayton, Georgia. They flew us down there, went out, drove us up to the location, start rehearsing with the kid and Ronnie Cox. E, na verdade, a versão que os produtores conhecem é uma versão do The Dillards, uma banda que fez muito sucesso aí. Eles faziam a apresentação deles, e eles tocavam, eles faziam essa encenação de Dueling Banjo. Na época, a música está inclusive gravada num disco do The Dillards e tá como Dueling Banjo, ou seja, o duelo do banjo. Seria mais ou menos isso, né? Não seria o duelo de banjos, seria o duelo do banjo. E aí, da mesma forma como foi gravado em Mocking Banjos, o duelo era feito entre o banjoísta e o cara que tocava mandolim. Eles faziam essa encenação, né, no show deles. Não encenação, eles
eles reproduziam a música aí e faziam essa brincadeira, né, onde um tocava uma parte, o outro respondia e depois tocava todo mundo junto. Inclusive nos shows do Bardo e o Banjo a gente faz isso bastante também, a gente toca aí Dueling Banjos, é sempre bem legal, que aí a gente faz todo mundo interagindo com todo mundo e é sempre muito divertido. E aí esses produtores do filme, eles viram isso, né, deve ter assistido o espetáculo, o show do The Dillards, e eles falaram, a gente quer essa música, Dueling Banjos. E aí que virou Dueling Banjos, né, virou de Dueling Banjo para Dueling Banjos. E Duelo de Banjos foi lançada aí, nesse disco aqui, na verdade ela foi lançada como single primeiramente, logo depois do filme, e depois nesse vídeo eu vou inclusive colocar aqui, porque eu tenho uma curiosidade de saber se a gravação que tá nesse disco é a mesma que é tocada no filme, né? Porque pode ser que eles, pra cena lá, você vê que tem uns errinhos e tal. Inclusive eu vou filmar aqui pra vocês verem, ó. Dueling Banjos from the original soundtrack of Deliverance and additional music performed by Eric Weisberg e Steve Mandel. Ó, eu falei errado aí, eu falei Steve Mandelli, na verdade é Steve Mandel, desculpa, cara. E eu vou colocar pra vocês aqui, ó, o disco tem os dois aqui, né, na capa. E vou colocar no meu disco, ó. Vamos ver se eu consigo fazer isso com uma mão só, né, já com muita calma aqui. Opa! Aqui. O disco lançado pela Warner, saiu no Brasil também. Esse disco ele é bem fácil de achar aqui no Brasil, porque foi lançado aqui no Brasil, inclusive essa versão que eu tenho é nacional, né? E vamos conferir aqui se a gravação é a mesma. Som de vinil é outra coisa, né? Acho muito mais legal. É a mesma gravação, certinho. Os errinhos e tudo mais. Bom, isso aí dá pra ver que foi a mesma gravação que eles fizeram, né, dessa música, e foi lançado nesse disco. Uma das curiosidades aí é o seguinte, isso o Eric Weisberg conta lá no vídeo dele, na entrevista dele, né? Depois que eles gravaram essas cenas e a música, fizeram todas aquelas gravações e tudo mais, eles praticamente foram embora, né, das gravações e nunca mais ouviram falar disso. Inclusive ficou muito tempo depois que o filme foi lançado. E aí um dia um amigo dele que mostrou pra ele que a produtora do filme tinha gravado um single, estava lançando um single de Duelo de Banjos, que tinha aí a gravação dele, né? Provavelmente ele já tinha falado pra esse amigo dele, já tinha contado que ele que tinha gravado a música, só que não constava o nome dele, não constava inclusive o nome de quem tinha composto Duelo de Banjos, né? Simplesmente foi lançado como uma música do filme, foi feita pro filme. E não tinha lá quem que tinha tocado banjo, quem tinha tocado violão. E aí ele ficou meio maluco, né? Ele entrou lá, ligou pro advogado dele, falou com o pessoal da produtora de vídeo. Eles falaram, não, realmente a gente não fez, tal, desculpa, tal. E aí rolou, parece aí que rolou um processo e tudo mais. E, inclusive, nessa entrevista ele fala que uma vez ele estava conversando com o advogado dele, né, falando, poxa, a gente no fim acabou não recebendo tudo que a gente deveria receber aí, porque o single fez muito sucesso e do nada, do dia pra noite, ele acabou virando um banjoísta famoso, né? Depois foi lançado aí, foi falado que ele era o banjoísta da gravação e tudo mais. Mas mesmo assim ele continuava falando com o advogado dele para ver se ele conseguiu ganhar alguma coisa a mais em relação a isso, né? E resolver toda a parte burocrática aí da música, principalmente porque a música não foi lançada nem com o nome de quem tinha composto a música, né? Original, Arthur Smith, lá, Fielding Banjos. Lançado como Duelo de Banjos, sem mais nem menos, assim, como se fosse feito pelo Eric Weisberg, no caso, né? E ele falando com esse advogado dele, ele falou, poxa, a gente podia, de repente, eles lançaram um single, a gente podia lançar uma trilha sonora do vídeo, né? Eu pego aí o Steve Mandel, um dia a gente vai pro estúdio, grava outras músicas, e em uma semana a gente coloca esse disco pra rodar aí. O advogado dele falou, pô, é uma boa ideia.
vou ligar lá pro pessoal da produtora do filme, vou avisar eles. Teoricamente você tem o direito aí, porque você gravou a música pro filme, você praticamente fez essa parte da trilha sonora do filme. E aí ligou pro cara, e aí ele falou que o cara falou, é o seguinte, a gente vai lançar, a gente tá pensando em lançar aqui a trilha sonora do filme e tal, com outras gravações do Eric e do Steve Mandel e tal, não sei o que. Aí o cara ficou assim, falou que ele abaixou o telefone assim, cobriu e falou, cara, ele falou que eles acabaram de lançar o disco. E realmente, ele tinha acabado de lançar esse disco aqui. Aí o Eric Weisberg falou, mas como assim eles lançaram o disco? Eu não gravei nada. De onde veio esse disco? E aí depois ele foi descobrir que o que acontece? Ele lançou um disco lá em 1963. Esse disco aqui, se não me engano, foi lançado em 1973. 10 anos atrás, ele tinha ido pro estúdio junto com um amigo dele chamado Marshall Brickman. E eles gravaram um disco de... acho que chama New Horizons of Bluegrass Music, alguma coisa assim. Eu vou colocar o nome certo aqui embaixo. Esse disco aí foi lançado por uma gravadora chamada Elektra, né, lá em 1963. E depois a Warner comprou essa Elektra e os caras começaram a fuçar lá e eles acharam um disco que tinha o Eric Weisberg tocando banjo com outro cara chamado Marshall Brickman. E simplesmente o que eles fizeram foi pegar duelo de banjos, colocar no primeiro lado do disco aí, né, como primeira faixa de abertura, e copiaram o disco inteiro que já estava gravado e lançado e relançaram isso como trilha sonora do filme de Duelo de Banjos. Então essa é uma das grandes curiosidades aí, né? E inclusive o Eric Weisberg fala nessa entrevista que ele acha tudo muito bizarro, né? Ele acha o fato da música ter se tornado aí tão popular e ter feito tanto sucesso, e principalmente depois de como os caras chegaram até ele para fazer a gravação, de como foi feita a gravação e do lançamento do single, e aí depois da ideia de lançar esse disco, enfim, toda essa cultura, ele acha muito bizarro isso, e realmente, se a gente parar para pensar, é realmente bem estranho mesmo, várias coincidências acontecendo e tudo mais. Então é isso aí, galera, um pouquinho da história aí de Duelo de Banjos, um pouquinho da história da música, de como foi feita a gravação do filme. Eu realmente não conhecia, várias curiosidades aqui, foi porque eu pesquisei, fui atrás, e eu fico muito feliz de poder estar trazendo aqui e poder contar essa história aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixa aí de se inscrever, deixar o seu joinha. Toda semana eu tô lançando vídeos novos, e muita gente me pergunta, Bart, por que você não faz uma aula de duelo de banjos? E, na verdade, eu já tenho uma aula de duelo de banjos. Na verdade, tem 3 aulas sobre essa música, uma versão mais simples, uma colocando licks e uma fazendo um solo. E tudo isso está lá no meu curso de banjo de 5 cordas. Então, se você não conhece aí o meu curso, eu ensino você a tocar do zero esse instrumento incrível que é o banjo. Acesse aqui embaixo, tem um link, você pode ir lá se inscrever. E se você gosta aí dos vídeos e quer que esse canal continue trazendo aí todo esse conteúdo de qualidade para vocês, tem o meu Apoia-se também. Vou deixar o link aí também na descrição, você pode entrar lá, apoiar com qualquer valor e vai estar ajudando muito a gente aqui. Valeu, galera, mais uma vez muito obrigado, a gente se vê na próxima, até mais!